Oi, pessoas bonitas, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Diva Cristão. Se você gosta desse conteúdo, deixa o coraçãozinho vermelhinho aí, coração pulsando, é isso aí. Pessoas, hoje nós vamos falar sobre não ter apego a nada, a bens materiais, não se prender, sabe? Não ter, porque Jesus estava falando com Pedro sobre riquezas, né? E Pedro falou para Jesus lá em Mateus 19:27, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, e o que será de nós? Por que Pedro falou isso, pessoas? Porque Pedro foi uma dessas pessoas que deixou tudo e seguiu Jesus. Por quê? É pecado prosperar? Não, Deus ama a tua prosperidade. Deus quer que você prospere, que você vai bem, em todos os sentidos. Mas o que Deus fala sobre a riqueza? Ele fala sobre o amor à riqueza. É quando você tá pegado ali, sabe? Grudado. Ama mais a sua casa do que a Deus. Ama mais o teu filho do que a Deus. Ama mais o teu carro do que a Deus. Então isso é apego. E apego não é bom. Sabe, a gente tem que aprender a desapegar. Sabe, Deus dá riqueza para quê? Para você usufruir. Usufruir com a sua família. Para você viajar, para você ter uma melhor vida aqui na Terra. Sabe? Para isso que Ele te dá riqueza. Não para você ficar mutuando tesouro aí. Aí você fica mutuando, aí vem outro que não trabalhou, que não, sabe? E vai usufruir o que você fez. Por quê? Porque você fica só guardando. E isso não é legal. Você não pode ter apego. Você tem que usufruir da prosperidade que Deus te dá. Deus ama a prosperidade do teu servo. Então, e era isso que Jesus estava falando. Não ter amor ao dinheiro. Não ter amor a ficar apegado às coisas. Porque tem gente que é uma coisa que fica até doentio, né? Então, Jesus estava falando que todo aquele que deixar bens, campos, casas, família, né, esposa, filhos, por amor ao nome dele, receberá 100 vezes mais. E vai herdar ainda a vida eterna. E aí você pode perguntar, como que foi com Pedro? Como que Pedro renunciou a tudo? Em Lucas 5:1 fala que Jesus chegou na praia de Genezaré e chegou lá, Pedro estava lavando as redes junto com outros pescadores. Por que ele estava lavando as redes? Porque não pegou nada. O mar não estava para peixe. E aí Jesus pegou, o que Jesus fez? Entrou no barco do Pedro e falou, afasta o barco um pouquinho da terra. E Jesus estava no barco ensinando a multidão que estava lá sentado na areia. E Pedro no barco observando, ouvindo tudo que Jesus estava ensinando para o povo. Sabe, pessoas, quando você estiver fazendo algo que nada está dando certo, para do que você está fazendo e escuta o mestre. Escuta o que o mestre tem para te dizer. Escuta qual é a direção do mestre para você. Porque o mestre quer que você prospere, o mestre quer que você seja bem-sucedido. O mestre só não quer que você coloque seus bens, sua riqueza, seu dinheiro, que seu coração só esteja nisso. Seu coração tem que estar primeiro em Deus. Entende? E a riqueza é para você usufruir. É uma bênção de Deus na tua vida. É uma dádiva. É para você usufruir. Então as coisas não estão dando certo? Então busca a direção do mestre. Busca. Pedro não tinha pescado nada, a noite toda, apesar dele ser experiente, não tinha pegado nada. Por quê? Porque faltava a bênção, a direção de Deus. Aí você gasta muita energia, você fica frustrado, aí pensa em desistir. Não é verdade? Então, pessoas, é um exemplo mesmo. Eu conheço uma pessoa, uma jovem, que ela tem 30 e poucos anos. Gente, é uma pessoa formada, educação superior, tem várias especializações. Gente, mas ela até consegue os trabalhos, mas ela não é valorizada nas empresas que ela entrou. O salário muito pouco dentro do conhecimento que ela tem. E as coisas não vai bem para ela. Sabe? Aí você fala assim, mas qual o problema? Qual o problema? É porque Jesus precisa entrar na vida dela. Foi o que eu falei para ela, ó, deixa Jesus entrar no teu barco e dirigir a tua vida.
Porque às vezes, por mais conhecimentos que a gente tem, a gente acha que não preciso de ninguém. Precisamos sim. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então eu preciso dele. Eu preciso da direção, da iluminação dele. Olha para mim, ele tá acima. Ele sabe qual a melhor saída para mim e para você. Entendeu? Aí, pessoas, foi isso que eu falei para essa menina, né? Eu falei, coloca Jesus no teu barco, bem, e deixa ele dirigir você. Sai um pouquinho, para tudo que você tá fazendo, sai um pouquinho da terra, vai buscar Deus, escuta o que Jesus tem para falar para você, a direção vem do alto, você vai ver que você vai prosperar, as coisas vão dar certo. Então, pessoas, Jesus fez isso, Jesus entrou no barco de Pedro e Pedro ouviu o que Jesus tinha para falar. E outra coisa, pessoas, às vezes você fala assim, eu acho que eu tô na profissão errada. Será que eu tô fazendo o que é certo? Será que eu tô na profissão certa? Pessoas, uma coisa eu te falo. Até dentro daquilo que você tá fazendo, Deus tem um propósito. Isso mesmo. No que você faz, Pedro era um pescador e Deus tinha um propósito na vida de Pedro como pescador. A identidade do Pedro estava na pescaria. Isso mesmo. E assim, pessoas, e por mais que Pedro fosse experiente, que às vezes você fala, eu tenho bagagem, eu tenho experiência, a gente precisa da direção de Deus. Pedro era experiente. Pedro de pescaria ele entendia, mas aquele dia ele estava totalmente fracassado, não pescou nada. Então isso mostra que a gente tem que colocar Jesus no nosso barco. E aí, quando Jesus terminou de ensinar para as pessoas, o que Jesus fez? Ô Pedro, agora vamos ao mar alto. O quê? Vamos ao mar alto. Mas por quê? Vamos pescar. Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. O mar não tá para peixe. Eu entendo do que eu tô falando. Jesus falou, vamos ao mar alto. E aí Jesus falou para ele, joga a rede. Jesus falou, aí Pedro falou, sobre a tua palavra, eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra, você está dizendo, sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Pessoas, e quando jogou a rede veio abarrotada de peixes. Por quê? Porque ele obedeceu a ordem daquele que criou todas as coisas. Pedro ficou desesperado, que chamou, amigos, vai, ajuda. Porque era muito peixe. Jesus deu uma ordem, os peixes vieram. Deus faz as pessoas lembrar de você. Às vezes aquela porta que você bateu várias vezes estava fechada, Deus é poderoso para fazer abrir. Fazer as pessoas lembrar de você e falar, não, eu quero fechar negócio com aquela pessoa. Porque Ele é Deus. Você tem que colocar Ele no teu barco. Obedece o que Deus fala. O que Ele falar para você, faça, porque tem uma bênção para você. Eles colheram tanto peixe que estava rompendo as redes. E você vê, a bênção não ficou só para Pedro. O barco era do Pedro. Mas a bênção não ficou só para Pedro. Ajudou todos que estavam em volta, porque era muita coisa. O que Deus tem para mim e para você é tão grande que vai ajudar as pessoas que estão em nossa volta. É coisa linda, né? E aí, encheu o barco de peixe, gente. Foram lá para a terra, empurraram o barco lá para a terra. O barco cheio de peixe. Olha, é isso que eu vejo beleza. Cheio de peixe, sucesso total na pescaria. Jesus pegou e desceu do barco e estava indo. Sabe o que Pedro fez? Pessoal, quem vai ficar aí? Ó, fica com barco, fica com peixe, resolve tudo aí, porque eu estou indo. Eu vou seguir ele. Sabe por quê? Porque o que esse homem carrega é muito poderoso. O que esse homem carrega é muito poderoso. E eu vou seguir ele. Eu quero aprender com ele. Eu quero ser discípulo dele. Porque Jesus falou assim para Pedro, Pedro, de hoje em diante,
Você não será mais pescador de peixes, porque você era pescador de peixes. Mas eu tenho um propósito maior no que você faz. Você agora vai ser pescador de homens. Você vai pescar homens. Você vai continuar a pescaria, só que agora é de homens. É a direção que eu tenho para você. Eu tenho uma liderança para você. Eu tenho algo grande para você. Só que para você viver o que eu tenho para você, você tem que renunciar a tudo isso. Agora você imagina, pessoas, se Pedro fosse apegado. Olhar para o barco cheio de peixe e olhar para Jesus, um homem que ele mal conheceu, que viu maravilhas, mas mal conhecia. E ele largar tudo para seguir aquele homem que ele mal conhecia. Se ele fosse apegado, ele não teria sido Pedro, discípulo de Jesus Cristo, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele teria perdido uma grande oportunidade da vida dele. Entende, pessoas? Ele largou o barco cheio, largou tudo e seguiu Jesus. Por isso que ele disse: Mestre, deixamos tudo e te seguimos. E valeu a pena. Hoje, todo mundo sabe quem é Pedro, discípulo de Jesus. E o mais interessante, porque quando ele foi cheio do Espírito Santo, grandes milagres Deus fez através da vida dele. Deus operou através da vida dele. Então, pessoas, não fiquem limitadas a coisas pequenas, não. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes. Então, não se prenda às coisas pequenas. Avance. E às vezes, para a gente alcançar as coisas maiores, a gente tem que renunciar às pequenas. Não ter apego, se desprender para acessar as coisas maiores. Que Deus fale mais no teu coração, ó. Um beijo no coração. Fique com Deus.